Olá, logísticos e logísticas, tudo bem por aí? Você já ouviu falar em produção puxada e empurrada? Nem imagina o que é isso? Então fica com a gente que na videoaula de hoje eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Para quem é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o Meirim. Por muitos anos eu venho liderando equipes logísticas no Brasil e no exterior. E o meu propósito é ajudar a formar líderes logísticos. Eu tenho compartilhado as minhas experiências teóricas e práticas através de mentorias de carreiras, atuação em conselhos consultivos, ministrando aulas e palestras, fazendo vídeo aqui no canal e escrevendo artigos e livros. E hoje o nosso tema vai ser falar sobre o que é produção puxada e empurrada. Vou te contar as principais características e principalmente te mostrar essas operações aí no dia a dia. Vamos junto? Isso aí, pessoal. Bom, como a gente estava falando, o papo de hoje é para falar sobre produção puxada e empurrada. E eu já queria te fazer uma pergunta. Imagina só se eu te perguntasse: olha para essas quatro empresas do ramo de fast food e identifica aí qual delas é tem características principais de uma produção puxada ou qual delas tem características de uma produção empurrada. Já vou te dar uma dica, hein? Duas delas têm como principal característica um modelo de produção puxada e duas delas têm em muitos dos seus produtos características da produção empurrada. Conseguiu matar essa charada? Se ainda não, fica tranquilo, porque o objetivo dessa videoaula de hoje é exatamente te ajudar a entender esse tipo de coisa. Para facilitar, vou te contar aqui como é que normalmente são os modelos de produção, né, de muitas indústrias. E aí a gente está falando especificamente de produção, né? Ou seja, de um processo de transformação. Bom, normalmente a parada acontece assim. Em um determinado momento, o fornecedor te entrega a matéria-prima, você guarda essa matéria-prima, e a gente está falando de matéria-prima e embalagem lá no almoxarifado, né, no armazém, e cria então um estoque de matéria-prima. Em determinado momento, você recebe uma ordem de produção, você começa então a transformar aquelas matérias-primas, né, no seu produto acabado. E você também, ao término de produzir, você guarda lá esse material no teu estoque de produto acabado. E em determinado momento, você é acionado, né, através de um pedido de venda, então você faz a expedição visando entregar aquele produto ao seu cliente. Esse é um modelo muito tradicional, acontece ainda em muitas indústrias e ele é muito bacana, serve muito bem. E esse desenho serve para mostrar para nós que essa é a característica principal dos modelos de produção empurrada. Então, todas as vezes que você vê uma operação que tem esse step by step, esse passo a passo aí de produção, é uma característica muito forte de uma produção empurrada. A produção empurrada é aquela que inicia o processo produtivo antes mesmo do cliente fazer a compra. Ou seja, é uma produção voltada para estoque. É uma produção em que você fabrica para, num outro momento, vender. Se a gente olhar de novo com atenção para aquele desenhozinho, você vai ver que tem ali quadradinhos azuis identificando que a gente precisa para fazer bem esse modelo, né, ter aí atividades relacionadas ao estoque. A gente também, quando está olhando para esse modelo, a gente vê que é um modelo que tem como grande objetivo fazer grandes volumes, né, de produtos que o cliente não necessariamente está disposto a aguardar muito tempo para que ele seja fabricado. No nosso dia a dia, a gente tem um bom exemplo, é a indústria cimenteira. Você, quando vai fazer uma obra na sua casa, no seu apartamento ou no seu escritório, e aí o pedreiro pede lá um saco de cimento, você tem uma variedade de cimentos muito pequena, né? E aí você vai lá na loja, tem um estoque lá de cimento, você pega aquele produto, coloca no seu carro ou então pede uma pronta entrega para tocar a sua obra.
Então, o cimento, por exemplo, é um bom exemplo de uma produção empurrada, em que a indústria produz, coloca o produto em estoque e aí, num determinado momento, quando o cliente faz a compra, ela então vai desovando aí o seu estoque. O que há de errado nisso? Nada. Não há nada de errado nisso. Isso é apenas um modelo de operação que, no caso, na indústria cimenteira e em várias outras indústrias, dá super certo. Mas vamos voltar lá ao seu desafio. Olha de novo aí para essas 4 empresas e procura aí já identificar qual delas tem em grande parte dos seus produtos esse modelo de antecipar a produção antes mesmo do cliente fazer o seu pedido. Já matou aí quais são as 2 empresas? Ainda não? Então aguarda mais um pouquinho aí que a gente vai chegar lá. Aproveitando que você está aguardando aí, posso te fazer alguns pedidos aí para que você se inscreva no canal. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo das novidades. E já que você está aí também, deixa um like aí para esse vídeo ganhar cada vez mais alcance. Compartilhe esse vídeo com seus colegas de logística e olha, não deixa de olhar os cursos que nós estamos oferecendo para vocês. É só você dar uma olhadinha, embaixo desse vídeo vai aparecer um link e aí você vai ter lá os cursos que nós estamos fazendo. Se tiver algum que você queira fazer que a gente ainda não desenvolveu, deixe uma mensagem, a gente vai trabalhar com afinco aí para desenvolver um conteúdo que você já conhece, um conteúdo prático de uma forma didática, trazendo aí a associação da teoria e prática para você. Beleza? Mas vamos lá. Já entendemos aí a questão da produção empurrada, não é mesmo? Já vimos que é uma produção que produz para colocar o produto em estoque para em determinado momento, né, o cliente vai lá comprar e o produto já está lá. Mas e a produção puxada, Meirin? O que tem de diferente? Vamos lá, pessoal. A principal diferença é que a produção é acionada somente quando o cliente faz o pedido. Então, tudo começa, o start começa com o cliente. O cliente aciona, então, a empresa que aciona os seus processos produtivos. E nesse momento também os seus fornecedores são acionados. Notem que naquele desenho que nós vimos da produção empurrada, existiam quadradinhos a mais, quadradinhos de estoque, que aqui na produção puxada eles deixaram de existir. Então, essa é a principal diferença aí que a gente pode citar. É uma produção que não utiliza estoque. O cliente é o principal personagem, é ele que dá o start. Mesmo estando com a matéria-prima disponível, o start da produção só é feito quando o cliente faz o seu pedido. Nesse momento, a gente precisa ter um cuidado muito grande com o fluxo de materiais, porque precisa ser um modelo mais ágil, né? E outra característica é que cada processo produtivo puxa, né, as peças fabricadas ou os processos anteriores. Por isso que ela tem esse nome aí de produção puxada. Menino, pode trazer um exemplo de onde acontece isso? Claro, como eu falei para vocês, quando a gente associa um conceito ao nosso dia a dia, isso facilita o nosso entendimento. Imagine só que você acabou aquela obra lá no seu apartamento. E aí, vocês, da sua família, decidiu que vai pintar uma parede da sala de azul celestial jupiteriano metálico. Olha que cor linda, hein? Essa cor provavelmente você vai ter que fazer ela sobre encomenda. Então você vai se dirigir lá à loja, vai olhar esse catálogo aí com várias cores e vai escolher. Essa tinta não está disponível lá no estoque da loja, ela vai ser feita sobre encomenda. E provavelmente esse rapaz aí de boné, né, só vai fabricar a sua tinta azul celestial jupiteriano metálico quando você trouxer lá o comprovante de que pagou pelaquela tinta. E aí sim, ele vai pegar a base, vai naquela maquininha lá adicionar os corantes e a tinta vai ser produzida. Então esse é um belo exemplo de uma produção puxada, né? Porque aí você não tem estoque lá da cor azul, só tem estoque da base e dos pigmentos, e isso
gera um modelo diferente, por exemplo, do que a gente viu do cimento. Beleza? E agora, você já consegue identificar nessas 4 empresas quais são as duas que predominantemente usam o modelo de produção puxada e quais são as duas que usam de produção empurrada? Opa, estamos quase lá. Para te facilitar, comparando aí a puxada e a empurrada, olhando para os dois desenhozinhos, as duas diferenças são: o cliente passa a ser o personagem principal na produção puxada, é ele que puxa a produção, é ele que aciona a produção, e a gente não tem estoques intermediários, a gente não tem estoques. Isso nos possibilita também, né, identificar alguns outros ganhos, como por exemplo, na produção empurrada, a gente tem a possibilidade de gerar estoques elevados, e isso é custo, e na puxada a gente reduz e elimina esse desperdício. A produção empurrada ela é estática em relação à demanda, ela não consegue agilmente, né, rapidamente acompanhar a demanda. Já a puxada ela tem uma dinâmica, né, maior em relação à demanda. A produção empurrada ela é mais adequada para produções de grandes lotes, produções repetitivas de produtos, normalmente commodities. E a produção puxada ela traz sempre melhor resultado para a produção de lotes sobre encomendas. Normalmente as pessoas me perguntam: Merim, mas qual dos dois é o melhor? Depende do segmento da empresa, do tipo de produto, da agilidade de produção, né, e de quanto tempo o cliente está disposto a aguardar por aquele produto. Então, se você tem um modelo de produção ágil como é o da tinta, em que rapidamente você consegue fazer a tinta, dá para você pensar no modelo de produção puxada. Se você tem um modelo que o processo produtivo precisa de mais tempo e precisa de lotes maior, como o do cimento, talvez seja ainda adequado você ter um modelo de produção empurrada. Estou falando ainda porque com os avanços tecnológicos pode ser que a gente consiga, né, desenvolver processos produtivos mais ágeis, né? Vamos lá matar a nossa charada. Olhando aí para essas 4 empresas, a gente pode fazer a seguinte análise. Dessas 4 empresas, qual das duas somente começa a fazer o seu produto, né, o seu sanduíche ou sua refeição a partir do momento em que você realmente está no balcão e define o que vai comer? Bom, essas duas empresas aí são o Subway e o Spoleto. Tanto o Subway como o Spoleto, eles só dão início ao processo de produção do produto acabado, no caso do Subway, o sanduíche, no caso do Spoleto, né, o prato lá de massa, a partir do momento que o cliente define e faz a compra. Ou seja, ele aciona todo o processo produtivo a partir do input lá do cliente. Já o Bob's e o McDonald's, para uma parte considerável da sua linha de produtos, eles antecipam a produção. Como um bom exemplo seria a batatinha frita, que ele não frita na hora que você faz o pedido, porque provavelmente demandaria um tempo que o cliente talvez não estivesse disposto a aguardar. Então, Subway e Spoleto têm características muito fortes de produção puxada. Bob's e McDonald's têm grande parte dos seus produtos, né, voltados para uma produção empurrada. Beleza, pessoal? Então, a gente consegue aí identificar no nosso dia a dia empresas que optam por uma estratégia ou por outra. Então, agora que você já sabe um pouco mais sobre produção puxada e empurrada, é hora de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, identificando como pode usar esse conhecimento na sua empresa ou no seu negócio. Pois, como eu costumo dizer, quem aprende fazendo, aprende mais e aprende muito mais. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem bem e até a próxima edição do Minuto Logístico.